Amém e amém. Põe a mão assim na sua cabeça, põe a mão assim no seu coração e faça dessa canção a sua oração. Ao Rei dos Reis consagro tudo que sou. É a sua oração agora. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Só a igreja. Senhor, nessa noite, Pai, nós estamos aqui para tributar ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós estamos aqui, meu Deus, não porque nós não tínhamos nada para fazer. Nós estamos aqui, Pai, porque te amamos. Nós estamos aqui, Pai, porque amamos estar na tua presença. Nós estamos aqui, Pai, porque nós amamos começar o primeiro dia da semana de forma intencional na tua presença, Pai. Nós sabemos, Pai, que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Por isso, Pai, nós estamos aqui para receber do Senhor tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Que nós possamos sair daqui, meu Deus, não da mesma forma que entramos, não da mesma forma que chegamos, mas que possamos sair daqui completamente transformados. Nós não estamos aqui apenas buscando um Salvador. Nós não estamos aqui apenas por causa de uma crise, por causa de uma dificuldade. Mas nós estamos aqui porque o Senhor é o Senhor das nossas vidas. O Senhor é o Senhor da nossa casa, o Senhor é o Senhor da nossa família. E por isso, Senhor, fala conosco nessa noite. Usa, Pai, com poder, com graça, com autoridade, o pregador dessa noite. Que a Tua palavra, Pai, seja um rema. Seja rema, Pai, em nossas vidas. E que possamos sair daqui com a nossa motivação transformada pela Tua palavra, em nome de Jesus. Apesar de ser o mesmo tema, nós vamos trabalhar um contexto diferente.
Uma das coisas que Deus tem colocado no meu coração é o porquê nós estamos aqui. É o porquê nós fazemos algo. É o porquê nós vivemos algo. Por quê? Porque o que nos guia é a nossa motivação. E se você parar para pensar, você está sendo guiado por que motivação? Por que você está aqui essa noite? Porque você não tinha nada para fazer? Porque você... eu queria ver como é que é lá. Porque eu tenho umas pessoas amigas. Porque eu estou em crise e preciso ir. Por quê? Por que você está aqui essa noite? Por que você ora? Por que você lê a Bíblia? Por que você adora? Por que você faz? Por que você contribui? Por que você dizima? Por que você oferta? Você sabia que existem pessoas que não sabem o porquê que faz determinadas coisas? Porque você não tomou consciência ainda da motivação. Pastor, o que é motivação? É o motor que te faz agir. É o motor que te faz agir. Eu tenho uma definição, que é a definição do dicionário, que diz que motivação é a força interna ou externa, que nos impulsiona a agir, persistir e alcançar objetivos. Olha que interessante isso. Nos impulsiona a agir, nos impulsiona a persistir e nos impulsiona a alcançar objetivos. E ele não fica só por aqui, ele diz que ela funciona como um combustível emocional e psicológico. Pastor, mas o que isso tem a ver com a minha vida? O que isso tem a ver com a palavra? O que isso tem a ver com tudo? Tem a ver que nós temos dois tipos de motivações. Nós temos a motivação correta e a motivação incorreta. A motivação boa e a motivação ruim. Hoje pela manhã eu falava um pouquinho sobre Judas. Judas começou muito bem a sua vida, mas ele não terminou ela bem. Apesar de andar com o Senhor e Salvador da vida dele, apesar de ser discipulado por Jesus, apesar de ter visto Jesus gerando, criando milagres, Judas não foi capaz de ter o coração dele discipulado. Judas era um dissimulado. E o resultado final da vida dele foi o quê? Morte. A Bíblia diz que quando ele cai em si, ele joga as moedas que ele troca a Jesus, e logo a seguir ele sai daquele ambiente e vai se enforcar. É possível nós estarmos aqui e não estarmos na presença de Deus. É possível nós estarmos aqui, mas o WhatsApp ser mais importante. É possível nós estarmos aqui, mas as notificações do seu telemóvel ser mais importante. É possível nós estarmos aqui, mas já pensando naquilo que nós vamos viver amanhã. É possível nós estarmos aqui, mas não vivermos o que nós precisamos viver aqui. E esse é um grande problema. Logo a seguir eu falei um pouquinho sobre Absalão. Em 2 Samuel, capítulo 15, verso 6, diz que Absalão, ele tinha um modus operandi. O espírito que agia na vida de Absalão, filho do rei Davi, era um espírito que furtava o coração das pessoas. Era um espírito manipulador, era um espírito venenoso, era um espírito que contrariava aquilo que o rei dizia. E o seu fim foi qual mesmo? Pendurado entre o céu e a terra, espetado, morreu. Logo a seguir eu falei de Ananias e Safira, um casal que decidiu mentir ao Espírito Santo, um casal que permitiu que o seu coração fosse contaminado, e que vivesse uma vida de aparência espiritual, que vivesse uma mentira realidade, uma real mentira. E eu falava nesta manhã que é muito possível nós estarmos no culto, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, envolvidos e sermos mentirosos, sermos uma farsa, sermos uma vergonha para Deus. A Bíblia diz que eles escolheram fazer uma aliança e mentir para Deus.
E a Bíblia diz que ambos morreram imediatamente. Eu trouxe 3 exemplos pela manhã de pessoas que a motivação do coração, a Bíblia diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. A Bíblia diz, sobretudo o que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele provém fontes de vida. Quando a Bíblia fala de guardar o coração, quando nós lemos esse texto, eu já expliquei várias vezes, expliquei pela manhã e vou explicar de novo. A palavra guardar e a palavra guarde são palavras completamente diferentes. Quando nós lemos sobre tudo que deve guardar, guarde, nós pensamos que é a mesma palavra, mas não é. A palavra guardar tem a ver com confinar, tem a ver com proteger. E a palavra guarde tem a ver com vigiar o nosso coração. Quem aqui nunca foi enganado pelo coração? Quem aqui nunca comprou pela emoção? Quem aqui nunca falou pela emoção? Quem aqui nunca se relacionou pela emoção? Todos nós já fomos, tivemos o nosso coração nos enganou. Quantas pessoas já mentiram por causa do coração, por causa das emoções, falou o que não devia falar, fez o que não devia fazer. Então quando o texto diz, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, olha que diz, quem o poderá conhecer? Eu não sei se você conhece um ditado, mas eu já ouvi da minha avó, ouvi dos meus pais, coração dos outros é terra que ninguém pisa. Porque às vezes nós estamos olhando para uma pessoa, às vezes nós estamos relacionando com uma pessoa, mas o coração está completamente, olha só para você ver, Absalão, filho do rei Davi, liderou algo para destruir o pai. Judas andando com Jesus, perto de Jesus, Jesus escolhe ele é um dos escolhidos para ser abençoado, mas andando ao pé de Jesus, ele não se demonstrou ser de Jesus. Ananias e Safira fazia parte da igreja primitiva, uma igreja cheia de fogo, uma igreja cheia de poder, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja que tinha doutrina dos apóstolos, uma igreja que tinha partido o pão, uma igreja que tinha oração, uma igreja que tinha comunhão, uma igreja que o Senhor estava acrescentando àqueles que iam de estar com eles. Ananias e Safira decide sair dessa bolha e viver de aparência. E a Bíblia diz que quando nós não guardamos o nosso coração, as nossas motivações, elas podem ser fatais. Mas nessa noite eu não quero falar de pessoas, eu quero dar 3 exemplos também. De manhã eu dei 3 exemplos de pessoas que morreram por causa da motivação errada. Agora à noite eu quero falar de 3 pessoas que tiveram sequelas por causa das motivações erradas. Porque você às vezes não precisa morrer, mas você tem sequelas. Você fica com marcas. Você fica com realidades que por mais que você seja perdoado, por mais que você seja aceito, por mais que você permaneça no caminho, aquela marca não sai mais de você. Por mais que Deus te olhe como você perdoado, mas aquela marca ela persiste em viver na sua vida. E é interessante que todas essas pessoas, sejam os que eu citei de manhã, ou os que eu vou citar agora à noite, eles permitiram viver algo. A Bíblia diz em Marcos capítulo 7, do verso 21 a 22, que porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, saem as imoralidades sexuais, saem os roubos, saem os homicídios, saem os adultérios, sai a avareza, sai a maldade, sai o engano, sai a libertinagem, sai a inveja, sai a blasfêmia, sai o orgulho e sai a insensatez. Fala com esse irmão, sabe de onde sai tudo isso? Do seu coração, se você não vigiar, se você não guardar. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Preste bastante atenção. Nem sempre nós erramos porque não conhecemos a verdade. Nem sempre nós erramos porque não conhecemos a verdade, mas porque as nossas motivações internas estão desalinhadas com a verdade. O problema não é não conhecer a verdade. O problema não é não conhecer aquilo que é real, aquilo que é verdadeiro, aquilo que eu tenho que fazer.
Mas o maior desafio é eu estar alinhado com aquilo que eu tenho que fazer. Eu estar alinhado com a vontade de Deus, com o propósito de Deus na minha vida. E quando nós não compreendemos isso, o nosso coração pode parecer estar certo por fora, mas interiormente corrompido por dentro. Nosso coração parece que está tudo bem. Eu estou no culto, eu estou lendo a Bíblia, eu estou no ministério, eu estou exercendo aquilo que Deus me chamou, eu estou sendo um bom pai, eu estou sendo uma boa mãe, mas por dentro eu tenho pensamentos perversos. Por dentro eu tenho realidades que eu vivo, que são de covardia, que são de maldade. Mas existe algo muito importante. O homem nós enganamos, mas a Deus nós jamais enganamos. A Bíblia diz que o homem vê a aparência, mas Deus vê a essência. Deus vê a essência, Deus vê aquilo que está dentro de nós. Nós podemos enganar homens, mas a Deus nós não enganamos. E talvez você esteja vivendo uma realidade, talvez você esteja vivendo uma situação muito complicada, não porque você não conheça a verdade, mas é porque a sua motivação está desalinhada com a verdade. A sua motivação, aquilo que te motiva a fazer. E o primeiro exemplo que eu quero dar aqui tem a ver com Caim. Abra a sua Bíblia, por favor, em Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4. Nós vamos ver aqui em Gênesis, no capítulo 4, o primeiro homicídio, que não começa com uma atitude, começa com um coração desalinhado. O primeiro homicídio que nós vamos ver registrado nas Escrituras, não começa com uma atitude, começa com um coração desalinhado. Repare que você pode fazer coisas, você pode viver realidades, que você sabe que não é bom, que você sabe que não é agradável, mas como o seu coração está desalinhado com a verdade, você é impulsionado a fazer. Você é impulsionado a viver, você é impulsionado a viver todas essas realidades. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 4, coabitou o homem com Eva, sua mulher, e esta concedeu e deu à luz a Caim. E então disse, adquiriu um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão, foi pastor de ovelhas, e Caim, lavrador. Aconteceu no fim de uns tempos, trouxe Caim, fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou. Antes de eu continuar lendo aqui, deixa o texto aqui, por favor. Dois irmãos. Olha só para você ver, dois irmãos. Numa atitude lícita, numa atitude verdadeira, porém com um coração desalinhado. Um oferece uma oferta, o outro oferece uma oferta. Todos os dois ofereceram uma oferta? Todos os dois diante de Deus fizeram a mesma coisa? Aparentemente sim. Mas é interessante nesse texto, eu não sei se você já parou para pensar. Volta, por favor, ao verso anterior. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta. A quem o Senhor agrada primeiro? Da oferta ou da pessoa? Ao passo que, por favor, o seguinte, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Olha que interessante isso. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe naquele momento que a oferta dele não foi recebida, o coração dele azedou. Meu irmão e minha irmã,
Um leite quando azeda, você faz bolo. Um coração quando azeda, você morre. Um leite quando azeda, você faz bolo, você faz bolacha, você faz biscoito. Mas um coração quando azeda, ele destrói a sua vida, ele destrói a sua casa, ele destrói a sua família, ele destrói a sua reputação, ele destrói os seus princípios, ele destrói os seus valores. A Bíblia diz que Deus se agrada dele, mas também se agrada da oferta dele. O outro, Deus não se agrada dele. Sabe o que Deus está falando aqui? Eu não agradei da motivação. Nosso Deus é o dono do ouro e da prata. Nosso Deus não precisa de nada. Nosso Deus, Ele é dono de tudo. Nosso Deus, Ele sabe quantos fios de cabelo tem em cada cabeça. Nosso Deus, Ele sabe quantos grãos de areia tem em todas as praias do universo. O nosso Deus sabe quantos litros de água tem em todos os oceanos da terra. O nosso Deus, Ele é conhecedor de tudo. Ele sabe tudo. E, inclusive, neste momento, Ele está passando uma sonda no seu coração. Ele está passando uma sonda no seu coração. Hoje a sua oração deve ser aquela de Davi, em que ele fez: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, vê se há em mim algum desejo mau, vê se há em mim algum olhar mau, vê se há em mim alguma realidade que não agrada e que não esteja alinhado com a verdade do Senhor, que esteja alinhado com a sua palavra. Porque o Senhor não está se importando com a oferta, o Senhor não está importando com aquilo que você apresenta aparentemente. Repare que Ananias e Safira também, aparentemente eles fizeram o que todos fizeram. Mas eles morreram a partir do momento que fizeram o que fizeram, como todos fizeram, porém com a motivação errada. Nós vamos ver aqui a história de Caim. Caim não matou, e logo a seguir, pode continuar por favor. E então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Jesus faz uma pergunta, o Senhor faz uma pergunta para ele: por que isso aconteceu? Continua: se procedesses bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado já está à porta. O seu desejo será contra, mas a ti cumpre dominá-lo. Continua, por favor. Disse Caim a Abel, seu irmão: o coração que estava azedo, o coração que estava azedo, disse para o irmão: vamos ali dar um passeio? A motivação errada disse para o outro: vamos ali dar um passeio? Vamos dar uma voltinha comigo? A motivação errada falando para a motivação boa: vamos ali dar um passeio, vamos ali dar uma voltinha, vamos dar um passeio que vai ser legal. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o problema foi a oferta, o problema foi o coração ter azedado. O problema foi a motivação. Qual é a motivação? Qual é a estrutura da motivação? Olha aqui, Caim não matou Abel apenas por uma raiva momentânea. Não foi algo que aconteceu de repente, ele matou. Foi algo premeditado. Ele chamou ele para dar uma volta, ele chamou ele para passear, vamos ali. Ei, repare uma coisa, aquele problema não começou na raiva, aquele problema não começou no desejo de matá-lo, aquele problema começou no coração de Caim. A motivação o levou ele a cometer aquilo que ele não precisava cometer. E assim acontece o primeiro homicídio relatado nas Escrituras, por causa de uma motivação que guiou os primeiros filhos, o primeiro filho de Adão e de Eva.
Para onde é que a sua motivação tem te levado? Será que você consegue ver hoje o que você está fazendo mediante a sua motivação? Por quê? Eu, por exemplo, teve um tempo na minha vida que eu estava mais para lá do que para cá. Eu estava igual o crente Raimundo, era um pé na igreja e outro no mundo. Eu estava igual um crente golfinho, eu só vinha fazer uma festinha e voltava. E aí eu ia para a igreja só para ver as menininhas. Só que nenhuma dava bola para mim. Porque elas tinham motivação boa e eu tinha errada. Qual que é a sua motivação? Qual que é a sua motivação ao chegar nesse ambiente? Um ambiente de adoração, um ambiente de cura, um ambiente de transformação. Qual é a sua motivação quando você chega dentro de casa? Qual é a sua motivação quando você chega no trabalho? Porque quando o coração azeda, imediatamente vai azedar as suas atitudes também. As suas motivações vão ser contrariadas porque elas não estão alinhadas com a verdade. Elas não estão alinhadas com a palavra de Deus. Ei, presta bastante atenção. Ele oferece algo para Deus sem zelo. Ele oferece algo para Deus que Deus não aceita. Mas do outro lado, Deus recebe um coração disponível, Deus recebe um coração com a motivação certa, mas desse lado Ele recebe alguém com a motivação errada. Se Deus sondasse o seu coração agora, se você chegasse diante de Deus e oferecesse a Ele algo, o que Ele iria encontrar de você? Será que você precisa de instrumentos? Será que você precisa de teclado, de bateria, de som, de LED, de um ambiente como esse para você adorar ao Senhor, para você glorificar ao Senhor, para você receber, para você ter intimidade? Será que você precisa disso? Se você precisa disso, meu irmão, eu quero ali que lhe dizer com toda a sinceridade, olhando nos seus olhos, você está com a sua motivação errada. Nós não precisamos disso, nós temos necessidade disso. Mas nós precisamos estar aos pés do Senhor Jesus, nós precisamos estar diante dEle com uma motivação correta, com uma motivação sincera, com uma motivação verdadeira. Houve ali um ciúme, houve ali algo, ao invés de corrigir, ao invés de falar, Senhor, me perdoa, eu vou fazer algo diferente, ele deixou a inveja crescer. Mas o texto de Marcos diz que do interior do nosso coração é que brota todas essas coisas. Como é que está o seu coração? Como é que está o seu coração? Pastor, olha o que Deus fala com Caim. Se procederes bem, tu serás aceito. Se você tiver a motivação certa, as coisas não vão funcionar. Por que você escolhe a motivação errada? Mas Caim escolhe alimentar o orgulho ferido. E uma inveja virou um homicídio. Um coração azedo virou um homicídio. Talvez um coração azedo pode virar uma traição. Talvez um coração azedo pode virar um roubo. Talvez um coração azedo pode virar uma rebelião. Talvez um coração azedo pode virar qualquer coisa que serve para destruição. Porque quando nós não estamos alinhados com a verdade, compromissados com a verdade, nós estamos vivendo esta realidade. Ei, presta bastante atenção, quando nós não tratamos a frustração no coração, ela se transforma em destruição da nossa vida. Talvez você esteja frustrado por alguma coisa, mas nessa noite o Senhor te trouxe aqui para você tratar essa frustração no seu coração, para que você não seja destruído por ela. Mas a história de Caim, ela não termina com morte, mas ela termina com uma marca. Ele continua vivo, porém ele foi marcado e afastado, simbolizando o que? A consequência do que ele havia feito. É muito interessante isso. É muito interessante. Quando nós entendemos e compreendemos que a nossa motivação não está no lugar certo.
O Senhor te trouxe aqui nessa noite para você viver algo novo, para você viver algo diferente, para você viver algo extraordinário. Ele não quer que você seja enganado, Ele quer que você seja iluminado, Ele quer que você seja abençoado, Ele quer que você seja transformado e que o seu coração, que é o centro das suas emoções, não te leve a cometer erros, não te leve a viver no engano, não te leve a viver perdendo tempo. Eu quero usar um outro exemplo também, que é o exemplo de Esaú. Abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis, no capítulo 25. Preste bastante atenção. O coração azedou. E aqui eu quero te mostrar algo muito interessante. Gênesis capítulo 25. Nós vamos ler do verso 29 ao 34. Verso 29 ao 34. Vamos ler a partir do verso 27. Gênesis capítulo 25. Verso 27, olha o que disse: cresceram os meninos, Esaú saiu perito caçador, homem do campo, Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava a Esaú, porque se saboreava da sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido veio do campo Esaú. Muda essa tradução, por favor. Muda lá a tradução, por favor. Coloca outra tradução aí. Volta lá, passa. Essa. Esmorecido pode não ser familiar para você. Mas a Bíblia diz que Jacó estava cozendo um guisado. E veio Esaú do campo e estava... E estava cansado. Olha o que vai acontecer. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou, mas não é fome não? Continua. Por isso, chamou-se o seu nome Edom. Passe, por favor. Então disse Jacó: vende-me hoje a sua primogenitura. Todas as vezes que a sua motivação não estiver no lugar certo, você vai trocar o eterno pelo passageiro. Todas as vezes que o seu coração não estiver alinhado, compromissado com a verdade, com aquilo que Deus estabeleceu para você, você sempre irá trocar o eterno pelo passageiro. O verdadeiro pelo mentiroso. O que é bom por aquilo que é ruim. Segue. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Olha só para você ver, ele coloca em causa algo que Deus havia dito, algo que Deus havia estabelecido, algo que era dele, algo que era precioso para ele. Ele começa a colocar em causa, porque a sua motivação está em outro lugar, a sua motivação está no estômago, mas eu posso lhe dizer que hoje que a sua motivação pode estar no seu órgão sexual, a sua motivação pode estar na sua mente, a sua motivação pode estar na sua boca, a sua motivação pode estar no seu coração, depende aonde você quiser. Porque se a sua motivação não estiver na verdade, fundamentada na palavra, você vai trocar aquilo que é passageiro por aquilo que é eterno. Você tem direito à vida eterna, mas todos os dias você decide se lambuzar. Você decide mergulhar no pecado, você decide mergulhar
naquilo que Deus não tem para você, naquilo que Deus não tem para você, daquilo que Deus não quer para você. Mas você está cansado, você está sobrecarregado, você está desmotivado, você está com a sua motivação no lugar errado. E nós vamos ver aqui Esaú, ele trocando aquilo que era eterno por aquilo que era passageiro. Quantas vezes, meus irmãos, nós temos que abrir mão de coisas passageiras para viver aquilo que é eterno na nossa vida, para viver as verdades do Evangelho. Quantas vezes nós temos que abrir mão de um desejo pessoal, de uma vontade pessoal, de algo que nós gostaríamos muito, mas que nós sabemos que ao fim e ao cabo pode nos levar à perdição. A Bíblia diz que nós não devemos fugir do mal, nós devemos fugir da aparência do mal. Olha para você ver, o homem chega cansado do campo, e o cansaço faz com que ele olhe para o que é eterno, sendo pior do que aquilo que é passageiro. Nós estamos vendo aqui alguém com a motivação errada. Repare que Esaú tinha direito à primogenitura, mas ele a desprezou. Ou seja, aquilo que era espiritual por uma necessidade imediata. Ele trocou aquilo que tem a ver com princípios espirituais com aquilo que é material. Ei, presta bastante atenção, eu não sei por que você falta a um culto, eu não sei por que você não deixa de ler a Bíblia, eu não sei por que você deixa de orar, eu não sei por que você deixa de cumprir as suas disciplinas espirituais, mas eu espero que não seja por coisas materiais. Eu espero que não seja por coisas que o seu coração está desejando. Porque eu preciso falar isso com você. Eu sempre falo sobre o Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil será levantar cedo, deitar tarde e comer o pão que penosamente granjeastes. Aos meus eu dou enquanto descansa, enquanto dorme. Olha aqui, enquanto descansa. Enquanto você olha para Deus e fala, o Senhor está cuidando de tudo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Tudo eu posso naquele que me fortalece. O Senhor prometeu que estaria comigo todos os dias da minha vida. Aquilo que é espiritual é muito mais importante do que aquilo que é material. Porque o espiritual, nem a traça pode corroer, mas o material acaba, o material foge, o material apodrece, o material quebra. Mas o espiritual, ele permanece para sempre. Ei, presta bastante atenção, a sua motivação está onde? A sua motivação está nas coisas espirituais ou está nas coisas materiais? Presta bastante atenção. O problema não foi apenas a fome, mas foi a desvalorização das coisas de Deus. O problema de Esaú não foi a fome, o problema de Esaú não foi o cansaço, mas foi a desvalorização das coisas de Deus. Ei, preste bastante atenção. Quando você não descansa, você tem dificuldade de pensar. Quando você não descansa, você tem dificuldade de raciocinar. Você é um ser tricotômico, você é um ser espiritual, você tem uma alma e você habita num corpo. Se o seu corpo estiver cansado, você é todo influenciado. Tem pessoas aqui, eu não sei se você é assim também, quando você está com sono e com fome, você prefere dormir ou comer? A maioria prefere dormir. Olha só para você ver. Como que o sono, ele reflete no nosso organismo físico. Como o espiritual, ele reflete no nosso organismo físico. Quando nós entendemos isso, nós não vivemos dessa forma. O autor de Hebreus, no capítulo 12, verso 16, olha o que ele disse. Hebreus, capítulo 12, verso 16. Coloca aqui para mim, por favor. Hebreus, capítulo 12, verso 16. Vai chegar em nome de Jesus. O texto vai dizer assim, e ninguém seja devasso ou profano como Esaú. Hebreus capítulo 12, verso 16. E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Ei, tem filhos aqui nessa noite?
Tem filhos aqui nessa noite? Se você é filho, levanta a sua mão. Se você é filho, glorifica o Senhor. Se você é filho, glorifica ao Deus, glorifica ao seu pai. Olha só para você ver, olha, presta bastante atenção. E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de progenitura. O que você está trocando por um prazer terreno? O que você está trocando? Isso tem a ver com a sua motivação. Isso tem a ver com o motor que te leva a agir. Isso tem a ver com o motor que te impulsiona a fazer algo. Mas nessa noite o Senhor está te libertando disso. O Senhor está retomando a sua rota. O Senhor está te mostrando a direção certa. Porque motivações baseadas no agora podem destruir o para sempre. Repita para esse irmão que está do seu lado. Motivações do agora pode fazer você destruir aquilo que é para sempre. Aquilo que é para sempre. Quantas pessoas trocam aquilo que é eterno por aquilo que é passageiro? Esaú viveu essa realidade, Esaú. Mas como foi o fim de Esaú? O fim de Esaú é mais um encerramento de sua linhagem. E a reconciliação familiar do que era quase que uma narrativa dramática. Mas presta bastante atenção. O foco aqui é você entender, é você compreender, é você gerar, é você falar assim, o que eu estou fazendo, o que as motivações, o motor, o que as minhas emoções estão me levando a fazer, porque tudo começa na mente, tudo começa no coração, vai para a mente, depois vira uma atitude, vira um pensamento. O pensamento, ele vira um sentimento, e um sentimento vira uma atitude. Hoje, você precisa sair daqui e falar assim, por que eu bebo? Por quê? Confronta você no espelho, por que eu bebo? Por que eu fumo? Por que eu me prostituo? Por que eu faço isso? Por que eu faço aquilo? Você precisa saber por quê. Você não precisa apenas fazer. A maioria das pessoas que eu atendo, por exemplo, numa dificuldade de vício, eu pergunto para a pessoa, por que você fuma? Não sei não. Olha, eu não sei. Por que você bebe? Não sei. Olha, por que você prostitui? Não sei. A pessoa não sabe nem aquilo que motiva, aquilo que impulsiona ela a fazer. Você não nasceu para viver assim. Você nasceu para ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus é a melhor motivação que você tem. É a melhor motivação que você tem. Você não nasceu para viver essa realidade. O terceiro exemplo que eu quero dar é o exemplo de Naamã. O exemplo de Naamã. Abra sua Bíblia, por favor, em 2 Reis. 2 Reis. 2 Reis. Capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5. O texto vai dizer que Naamã era um grande general, era um comandante do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor. Mas a Bíblia vai dizer logo no primeiro versículo, 2 Reis capítulo 5, verso 1, por favor. Naamã, comandante do rei da Síria, era grande homem diante do Senhor, do seu Senhor, e de muito conceito, porque ele, o Senhor, dera a vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém era leproso. Ei, presta bastante atenção. Alguém que é leproso, alguém que vive uma ferida, alguém que vive uma doença, tudo que essa pessoa quer ser é o quê? Não, eu quero continuar doente. Existe alguém que é assim? Mas eu vou te provar que existem pessoas que mesmo estando doentes, querem ser curados do jeito deles. Motivação errada. Motivação egocêntrica. Não é uma motivação cristocêntrica. A Bíblia diz que este homem era leproso. Porém, ele queria ser tratado do jeito dele. E se você ler o texto aqui, você vai ver que ele vai procurar o profeta. Ele vai procurar o profeta e o profeta vai dizer, a esposa dele, ele tem uma escrava que vem para dentro da casa dele.
E essa escrava, ela diz para ele assim, olha, diz para a esposa dele, olha, se o meu senhor, ele visitar o profeta vai ter a resposta da parte de Deus para ele. E a Bíblia vai dizer que ele vai, só que quando ele chega, ele quer do jeito dele, ele quer da forma dele, ele quer do modelo dele. Repara, passa para o verso 2, por favor. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Verso 3. Disse ele à sua senhora, tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Pode seguir. Então foi Naamã e disse ao seu senhor, assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria, vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta e dizia, logo em chegando a ti essa carta, saberás que eu te enviei, Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse, acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede, que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei, por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberás que há profeta em Israel. Verso 9, veio, pois, Naamã com seus cavalos e seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Presta bastante atenção. Ele era comandante, mas ele era leproso. Houve uma menina que veio cativa, que trouxe a solução, profeta Eliseu. Pode ter com o profeta que o profeta vai te curar. Ele vai até o profeta, agora começa a motivação dele. Agora nós começamos a entender a motivação dele, agora nós começamos a entender o coração dele. Verso 11. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo, o que eu falei com você agora há pouco? Que tudo começa no, e depois vira um, e depois vira uma. Então eu vou repetir, tudo começa no, depois vira um, e depois uma. Vamos ver no texto. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo, pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus e moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Sabe o que Naamã estava falando aqui? É muito interessante nós entendermos e conhecermos. Ele era um comandante, ele não estava habituado a receber ordens, ele estava habituado a dar. Aqui muda tudo. Pensava eu vou lá agora, ele não vai me tratar como leproso, ele vai me tratar como um comandante do exército. Então eu quero ser curado, mas é do meu jeito, é da minha forma, é do meu modelo, e aí eu vou fazer do meu jeito. Pastor nenhum me dá direção, eu não preciso de gabinete pastoral com ninguém. Eu não preciso pedir conselho para ninguém. Eu sei o que eu vou fazer, eu sou dono do meu umbigo, eu sou dono do meu nariz, e eu faço o que eu quiser. Vamos? Verso 13. Verso 11, por favor. Eu pensava que era assim. Verso 12. Não são, porventura, Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Só porque o profeta tinha dado uma orientação de onde ele teria que se lavar para ser curado. Ei, presta bastante atenção. Existem pessoas aqui nessa noite com a motivação tão distorcida da verdade, que você nem aceita a verdade.
que você nem aceita o processo que Deus quer usar para te abençoar, para prover na sua vida, você nem quer aceitar o processo para você ter um casamento, para você ter uma empresa, para você ter uma vida próspera, para você ter uma vida frutífera, para você ter uma vida que realmente vale a pena. Por quê? Porque você fica dando desculpa: ah, desse jeito não é bom, dessa forma não é bom, ah, isso não é bem assim não, isso era no tempo de Elias, isso era no tempo de Naamã, no meu tempo hoje é diferente, no meu tempo hoje basta isso, basta aquilo, no meu tempo hoje não basta eu ir na igreja não, eu posso vir em casa mesmo, eu posso ficar cultuando da sala da minha casa, porque o mesmo Deus que está lá na igreja também está aqui na minha casa. Ah, eu não preciso ler a Bíblia não, porque eu já tenho a Bíblia toda na minha cabeça. Ah, eu não preciso de ninguém pôr a mão na minha cabeça não, porque eu já tenho a unção do Espírito Santo, eu já tenho o poder de Deus na minha vida. E nós começamos a inventar desculpas para justificar a nossa motivação. Profeta é aquele que traz as coisas do céu para a terra. As coisas do céu para a terra. Siga. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não o farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e fica limpo, teve que vir uns servos dele. Às vezes a nossa motivação, ela distorce o processo de Deus na nossa vida. Às vezes a nossa motivação, ela distorce os processos que Deus quer que nós vivamos. E pessoas, às vezes, que Deus usa do nosso lado para nos dar um conselho verdadeiro, um conselho real. Olha lá para você ver. Verso 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes. Consoante a vontade dele? Consoante a vontade dele? Consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo, 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 limpo. Ei, presta bastante atenção numa coisa. Existem situações que não estão acontecendo na sua vida, existem coisas que não estão rodando na sua vida, existem coisas que não estão prosperando na sua vida. Ouve isso que eu vou lhe dizer. Eu não estou falando aqui da carne, eu estou falando do Espírito, porque você não está aceitando os processos que Deus tem na sua vida. Você está ignorando a palavra de Deus, você está ignorando a direção de Deus, você está ignorando o modus operandi de Deus. Eu não conheço um que Deus deu uma direção e a sua vida não foi transformada. Ou melhor, eu não conheço um que Deus deu a direção, ele obedeceu a direção e a sua vida não foi transformada. Mas eu conheço vários que Deus deu uma direção, ele desobedeceu e a sua vida não foi transformada. Eu não sei como você chegou aqui, mas o que o Senhor tem me dito, o que o Senhor tem me falado, é que a sua motivação, preste bastante atenção nisso, eu já estou terminando. A sua motivação, se ela não for transformada, a sua vida não será transformada. O que move os seus sentimentos, o que move os seus pensamentos? Olha só para você ver, eu pensava que ele sairia e invocaria o nome do Senhor. Ei, eu vim aqui para lhe dizer hoje, para de pensar, obedeça o que está escrito. Pare de pensar, pare de achar. Pare de achar, é isso, é aquilo, eu penso assim. Problema o que você pensa. Faz o que a Bíblia diz que você precisa fazer, que você vai viver o que a Bíblia diz que você irá viver. A sua motivação precisa ser transformada hoje. A sua motivação não é fazer o que você quer, mas é fazer o que Deus quer fazer com a sua vida. Ei, presta bastante atenção. Existem pessoas vivendo em círculo, mas o Senhor não te chamou para viver em círculo. O Senhor te chamou para viver em ciclos. Fala com esse irmão que está do seu lado. O Senhor não te chamou para viver em círculo. O Senhor te chamou para viver de ciclo em ciclo. De ciclo em ciclo.
Se você está vivendo em círculo, é porque você não está vivendo em ciclos. Mas nessa noite, em nome de Jesus, repare que quando ele se humilhou, quando ele se quebrantou, a Bíblia diz que um coração quebrantado, quem o desprezará? Quem o desprezará? Quando ele se humilhou, quando ele se quebrantou e fez o que o profeta havia dito, a Bíblia diz que ele levantou curado, transformado e mudado. Prepare algo, preste bastante atenção. Ele não só teve uma cura física, mas ele teve uma transformação espiritual. E ele teve uma reconciliação com Deus. Porque logo a seguir ao milagre, ele volta para dizer: agora eu sei que há Deus em Israel. Agora eu sei que o meu Deus é um Deus que fala, é um Deus que cumpre, é um Deus que é um Deus que pode, é um Deus que faz, é um Deus que salva, é um Deus que transforma. Agora eu sei que há Deus em Israel. Ei, presta bastante atenção, coloca a mão no seu coração e na sua mente agora. Eu sei que existe um conflito dentro de você, eu sei que existe um conflito dentro de você, mas assim como eu falei de Caim, assim como eu falei de Esaú, e assim como eu falei de Naamã, no início da sua jornada, mostra que a inveja destrói, mostra que o impulso espiritual cega, mostra que o orgulho atrasa a cura e atrasa a bênção na sua vida. Agora o problema não está no que fazemos, mas o problema está no como fazemos. Aquilo que nos move, qual é o combustível que te move? Por que você está se movendo? Por que você está obedecendo? Por que você não está obedecendo? Qual é a sua motivação neste momento? Deus não quer apenas corrigir comportamentos, mas Deus quer transformar motivações. Às vezes nós estamos muito preocupados em corrigir comportamentos. Não, Deus quer corrigir motivações, porque existem pessoas fazendo tudo certo com a motivação errada, mas existem pessoas fazendo algumas coisas que nem são muito certas, mas a motivação é aprender, a motivação é acertar, a motivação é tentar, a motivação é alegrar o coração de Deus, mas ainda não sabe como fazer. Agora a pergunta hoje para você é: o que está dirigindo o seu coração? Quem está dando ordem no seu coração? A inveja, a pressa, o orgulho, a humildade, a obediência e o temor a Deus? O que está? Você tem duas opções: ou está dirigindo o seu coração a inveja, a pressa e o orgulho, ou está dirigindo o seu coração a humildade, a obediência e o temor a Deus. O que está dirigindo o seu coração? Porque quando Deus muda o nosso interior, quando Deus muda os nossos pensamentos, Ele muda os nossos sentimentos, e Ele mudando os nossos sentimentos, Ele muda as nossas atitudes. Quando Deus muda o nosso interior, o exterior inevitavelmente muda também. Eu estou aqui para lhe perguntar, com a mão no seu coração, com a mão na sua mente: quem está guiando o seu coração? Quem está dirigindo o seu coração? Que força que está te movendo hoje? Eu vim aqui para lhe dizer que toda força do mal está repreendida agora. Toda força que tem te conduzido ao pecado, toda força que tem te conduzido às trevas, está sendo repreendida agora em nome de Jesus. Mas eu não sei se você sabe, todos esses que eu citei aqui, desde Judas, Absalão, Ananias e Safira, Caim, Esaú e agora Naamã, todos eles tiveram oportunidades. Eu queria que você, com a mão na sua cabeça e com a mão no seu coração, os intercessores vão estar caminhando no templo agora. Você vai fazer dessa canção a sua oração. Sonda-me, Senhor, e me conhece. É você e ele agora, fala com ele agora. Senhor, eu não vou sair da mesma forma que eu cheguei aqui. Fala para ele: eu não vou sair daqui da mesma forma que eu cheguei. Existe uma motivação dentro do meu coração. Meu coração está como um coração de pedra, mas agora ele foi triturado, ele foi transformado, ele foi regenerado. Usa-me,
É noite de transformação, é noite de salvação, é noite de mudança. Faça dessa canção a sua oração. Você não vai fazer mais porque te pediram para fazer. Você vai fazer porque você obedece a palavra de Deus. Fala para Ele. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então fique de pé no seu lugar, fique de pé no seu lugar. Não tem como, presta bastante atenção nisso, não se movimente agora. É mais 1 minuto e nós vamos acabar. Mas não se movimente agora. Não faça do jeito que você quer, faça do jeito que Deus está movendo. A palavra em João capítulo 15 diz que sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer, disse Jesus. Eu quero fazer um chamado aqui agora. Esse chamado é para você. Você apenas precisa levantar a sua mão. Para você que nunca entregou a sua vida para Jesus e hoje precisa entregar. Hoje você quer ver a sua vida transformada, as suas motivações transformadas. A única coisa que você precisa fazer é levantar a sua mão assim. Aonde você está, só levanta a mão. Que o Senhor sabe, mas levanta a mão. É um sinal público de mudança, de transformação. Talvez você esteja aqui e você já entregou a sua vida para Jesus, mas as suas motivações te levaram a viver o que você não precisa viver, o que você não quer viver e o que Deus não tem para você. E hoje você quer se reconciliar com o Senhor. Só levanta-se a sua mão direita, aonde você está. Levanta bem alto, aonde você está. Você quer se reconciliar, você quer mudar, você quer transformar. Você quer sair daqui um homem, uma mulher, um jovem, uma esposa, um marido diferente. Você quer que as suas motivações sejam voltadas para o Senhor. Você não quer ser como Judas, você não quer ser como Absalão, você não quer ser como Ananias e Safira, você não quer ser como Caim, você não quer ser como Esaú, você não quer ser como Naamã, mas você quer aceitar o processo. Levanta a sua mão assim bem alto. Você que quer renovar a sua aliança, você que quer renovar o seu compromisso, você que quer dizer: Senhor Jesus, eu não saio daqui da mesma forma que eu entrei, mas eu vou sair transformado pelo poder que há na sua palavra. Ei, eu estou movido agora, eu preciso orar por você, eu preciso orar pela sua casa. Você se importaria de vir aqui, por favor? Seria mais fácil, vem aqui rapidinho. Eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pela sua família. Pode vir. As várias pessoas que levantaram as mãos, vem aqui que eu quero orar por você. Você não vai sair daqui da mesma forma que entrou. Você vai sair transformado pelo poder que há no nome de Jesus. Venham todos. Sonda-me.
Se ainda existe alguém, pode vir que nós vamos orar por você. Flecha que acerta o alvo, quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Senhor, nesta noite, Pai, eu quero apresentar a vida de cada um dos meus irmãos. Obrigado, Jesus, porque a Tua palavra continua sendo viva. A Sua palavra continua sendo verdade. A Sua palavra, Pai, quando vai de encontro aos nossos corações, Pai, ela tem a capacidade, Pai, de romper com tudo aquilo que nos para, de romper com tudo aquilo, meu Deus, que nos faz viver aquilo que não é a vontade do Senhor. Por isso, nessa noite, meu Deus, eu oro pela vida de cada homem, pela vida de cada mulher, pela vida de cada jovem, Pai, que tomou essa decisão, Pai. Uma decisão, meu Deus, de alterar as suas motivações, de vigiar as suas motivações, de guardar o seu coração, para que não possa ser enganados, Pai. Nesta noite, meu Deus, nós oramos por saúde física, nós oramos por saúde emocional, nós oramos por saúde espiritual, nós oramos, meu Deus, por um vigor físico. Nós oramos, meu Deus, para que aquilo que dominava essa mente, aquilo que dominava este coração, aquilo que dominava este intelecto não domine mais. Está sendo repreendido agora em nome de Jesus. Toda obra preparada, toda arma preparada contra eles não vão prosperar, Pai. Porque hoje eles tomaram uma decisão não mais de ouvir o seu coração, porque enganoso é o coração mais do que todas as coisas, mas eles tomaram a decisão de entregar a sua vida ao Senhor Jesus, de se render aos pés do Senhor, Pai. E nessa noite, meu Deus, obrigado pela salvação, obrigado pela transformação, obrigado, Pai, porque o Senhor já está fazendo uma obra maravilhosa na vida deles. Nós já podemos contemplar, Pai, aquilo que o Senhor faz, aquilo que o Senhor é, aquilo que o Senhor tem para cada um deles, porque é o Senhor que tem pensamentos acerca deles, e esses pensamentos são de paz, esses pensamentos, Pai, são de vida sobre a vida deles. Por isso nós oramos e abençoamos cada um, em nome do Senhor Jesus, amém. Olha para mim aqui, vocês que vieram aqui à frente. Que decisão maravilhosa. O pastor está muito feliz, porque vocês decidiram mudar a história de vocês. Que decisão linda. Jesus ama a senhora, viu? Jesus ama muito vocês, tá? Jesus tem um carinho muito especial pela vida de vocês. Jesus é tudo que nós precisamos, tá? Ele vai surpreender a vida de vocês. Vocês vão ter uma experiência extraordinária com Jesus. Um Jesus que muda, um Jesus que transforma, um Jesus que salva. O Senhor está vendo a fé de vocês. Eu queria que vocês repetissem uma oração comigo. Toda a igreja vai repetir, mas eu preciso que você repita em voz alta. Diga assim: Senhor Jesus, nesta noite eu ouvi a Tua palavra, e a Tua palavra mudou a minha vida, mudará a minha história e mudará as minhas motivações. Por isso hoje eu lhe peço perdão por tudo aquilo que fiz, que não foi bom, que não foi agradável e que não agrada ao Senhor. Por isso agora eu reconheço como meu único, suficiente Senhor e Salvador. Eu renovo a minha aliança com o Senhor.
escreve o meu nome no livro da vida, porque eu quero viver eternamente ao seu lado. Amém. Neste momento está havendo uma festa no céu, e essa festa, ela não vai ficar só no céu. Existe uma festa aqui também, e eu quero convidar a igreja para celebrar essa festa. Siga essas orientações aí, vocês aqui sigam as minhas orientações. Eu vou contar até 3. No 3 eu quero que vocês virem para trás, e vocês irão ver uma igreja que não é perfeita, mas é uma igreja apaixonada por Jesus. E se é apaixonada por Jesus, ela é apaixonada por pessoas. E se ela é apaixonada por pessoas, ela está pronta para abraçar vocês, cuidar de vocês e amar vocês. Ok? No 3, vamos lá. No 3. Tem festa aqui ou não tem festa? Vamos celebrar ou não vamos? Conta comigo. 1, 2, 3. Sejam bem-vindos ao novo. Declara isso para esse irmão que está do seu lado. A glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti. Vamos celebrar o nome poderoso de Jesus. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa noite. Muito obrigado porque a Tua palavra é viva, Pai. A Tua palavra, Pai, nos confronta. A Tua palavra nos ama. As Tuas palavras nos direciona. A Sua palavra, Pai, é tudo o que nós precisamos. Por isso, Pai, leva-nos para casa com a motivação certa, com a intenção certa, com o propósito certo, para que nós possamos viver o extraordinário do Senhor. Mova, Pai, em nós, mas mova também através de nós. E que nunca nos falte, Pai, a graça do nosso Senhor Jesus, o amor do Pai e as doces consolações e comunhão do Teu Espírito, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família e uma boa semana. E você que está em casa, eu sei que você está com a motivação certa, eu sei que você, se não veio é porque você não pôde, mas se essa palavra tocou o seu coração, nos procure aqui através do WhatsApp, do telefone da paz, 91-600-8010. E tenha uma semana abençoada e recheada da presença de Deus. Que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.